Essa semana agora, uma página feminista decidiu me pegar para Cristo. Fizeram uns recortes de trechos de falas minhas para me acusar de tudo quanto foi coisa e parecem ter assumido como missão fazer denúncias para derrubar minhas contas nas redes sociais, inclusive aqui no Instagram. Ontem mesmo eu recebi um e-mail do Instagram avisando que a minha página reserva havia sido bloqueada devido a atividade pouco usual e pedindo que eu confirmasse a minha identidade e redefinisse a minha senha. Tudo bem, eu fui lá e cumpri as etapas e a página voltou ao ar. Mas os comentários e directs me acusando de tudo quanto é tipo de coisa não pararam. Eu sou um machista escroto, sou um câncer bolsonarista, sou o doutor da Shopee, sou um médico red pill, eu sou um misógino escroto. Eu incito o ódio contra as mulheres. Eu sou um desgraçado. Eu tenho um pinto pequeno. Eu sou um doente. Eu sou um psicopata. E por aí vai. Tudo porque eu simplesmente, entre outras coisas, andei postando vídeos com evidências científicas que explicam alguns comportamentos femininos. Evidências científicas, não opiniões minhas, evidências científicas, vamos deixar isso bem claro. Mas não pode, não pode. Falar a verdade sobre comportamentos femininos com base em evidências científicas? Não pode. Esse tipo de verdade deve ser combatida, custe o que custar. Rapaz, eu não vou em páginas feministas encher o saco de ninguém, eu não perco meu tempo mobilizando minha energia para derrubar páginas de ninguém. Que cada pessoa tenha a sua opinião sobre o que bem entender. Isso, inclusive, é garantido em vários artigos da própria Constituição Federal Brasileira. Por exemplo, o artigo 5º diz o seguinte: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. No inciso 4º do artigo 5º, diz inclusive que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Bom, eu não sou anônimo. Olha lá, perfilzinho verificado. No inciso 10º desse mesmo artigo está escrito que é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. E no artigo 220 da Constituição Federal Brasileira está escrito que a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. Sendo que o parágrafo 2º do artigo 220 diz ainda que é vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Então, se uma determinada opinião nas redes sociais não me agrada, eu paro de seguir a página ou bloqueio a pessoa para evitar contato com a opinião que eu não gosto, mas a pessoa continua livre para continuar postando na página dela o que ela bem quiser. Eu não luto para impedir que outras pessoas manifestem ou expressem o que elas pensam. Se eu não concordo, eu simplesmente me afasto e pronto. Mas a mentalidade feminista e esquerdista não tolera opiniões discordantes. E tolera menos ainda quando essas opiniões vêm fundamentadas em fatos, dados e estudos que não podem ser desconstruídos. Afinal de contas, como você desconstrói a realidade? Como eles não conseguem atacar a mensagem, esse povo atira no mensageiro e atira até em quem estiver perto do mensageiro. A minha esposa mesmo teve a sua página pessoal e a página profissional do empreendimento dela atacada com centenas de mensagens xingando a minha esposa de tudo quanto é nome. E 100% dessas mensagens atacando uma mulher vieram de outras mulheres. É assim que o feminismo e o esquerdismo agem, atacando o mensageiro e tentando silenciar a verdade a qualquer custo. E eu tô te falando isso tudo para que você entenda que tudo isso é fruto de uma mesma coisa, a guerra contra o homem. Há décadas existe uma guerra contra o homem e essa guerra vem se tornando mais intensa nos últimos 5 anos. A guerra contra o homem não é uma guerra apenas contra um ou outro comportamento masculino, mas contra a própria natureza da biologia masculina. É uma guerra contra a própria existência dos homens. Grandes portais de notícias, como o Daily Mirror, por exemplo, classificam o conjunto de opiniões masculinas tradicionais como uma machosfera radicalizante.
A revista Nature diz que homens que se preocupam com a energia masculina agem assim com preconceito para colocar as mulheres em ostracismo. Segundo a Nature, um homem debater com outro homem sobre comportamento de homens é, de alguma maneira, uma crise de identidade com viés de preconceito de gênero. Aqui no nosso quintal, de acordo com a revista Veja, os valores da masculinidade tradicional são um atraso, são uma coleção de ideias machistas. Prover, proteger, ser monogâmico, leal, disciplinado, estoico, ponderado, pragmático, generoso, altruísta, priorizar a sua família, educar bem os seus filhos, agora tudo isso virou machismo tóxico. De acordo com a BBC News Brasil, a machosfera é um submundo feito para propagar a misoginia. Mas e sobre a misandria? E sobre o submundo da femosfera, que propaga a misandria? Sobre isso, silêncio absoluto. Alguns estados na Austrália possuem até uma secretaria de governo dedicada à mudança comportamental dos homens, que basicamente é um órgão do governo para caçar qualquer homem cujas atitudes ou ideias ou opiniões eles achem que sejam misóginas, segundo os critérios sabe lá Deus de quem. Em 2024 foi publicado um texto no Jornal Internacional de Gênero, Sexualidade e Lei. O título do artigo, Um Direito a um Toque de Recolher Masculino. Esse artigo foi escrito por Jonathan Herring, professor de Direito da Universidade de Oxford. No texto, o professor Herring argumenta que existe uma epidemia de violência e assédio masculino contra mulheres em espaços públicos e que seria obrigação do Estado proteger as mulheres disso. Como solução, o professor de Oxford propunha seriamente um toque de recolher apenas para homens, como sendo uma medida razoável e legítima para proteger as mulheres. A ideia do professor de Oxford é que a liberdade de circulação dos homens à noite representa um risco tão grande que justifica restringir os direitos de todos os homens, porque a energia masculina, quando não é controlada, ela é perigosa e opressora por natureza. E se você acha que o artigo de Herring de 2024 era apenas uma discussão abstrata e teórica, fique sabendo que desde abril de 2026, a Universidade do Sul da Califórnia baniu a presença de homens em algumas áreas das academias de ginástica para deixar mulheres e estudantes não binários mais confortáveis. E se você quer mais notícias da guerra contra os homens, dá uma olhada aqui, ó. Em março de 2026 foi lançado na Netflix o documentário Por Dentro da Machosfera. Esse documentário ataca sistematicamente a masculinidade clássica, rotulando os comportamentos tipicamente masculinos como sendo tóxicos, opressores ou obsoletos. Segundo o documentário, o desejo do homem de ser provedor, protetor e líder da família é uma forma de dominação e controle patriarcal para manter as mulheres como escravas submissas. Ser disciplinado e pragmático, segundo o documentário, é uma representação de repressão emocional que gera violência e infelicidade. Ser estoico ou ponderado é sinal de imaturidade emocional. O homem moderno deveria abraçar mais a sua fragilidade. Em resumo, esse documentário usa a machosfera como um espelho para atacar os pilares tradicionais da masculinidade, pintando esses valores masculinos como fontes de toxicidade, opressão e infelicidade, e diagnosticando a energia masculina não como um valor a ser preservado, mas como um problema que tem que ser urgentemente resolvido. A ânsia de algumas ideologias políticas e alguns movimentos como o feminismo em querer censurar páginas e opiniões masculinas faz parte exatamente da guerra contra o homem. Uma guerra real que está acontecendo em todas as frentes, inclusive na parte biológica. Os homens estão sendo mantidos sob baixíssimos níveis de testosterona e estão sendo orientados e convencidos que esse estado de deficiência hormonal é normal, é aceitável, quando não é. Mas faz sentido deixar os homens hormonalmente castrados. Homens com baixos níveis de testosterona são exatamente o tipo de bicho manso, dócil, doméstico e apático que a sociedade feminista e ginocentrada deseja. Se você é homem, mantenha os seus níveis de testosterona total entre 600 e 1000 nanogramas por decilitro. Essa é a primeira e a principal medida que você deve tomar para sobreviver no campo de batalha e ter alguma chance de vencer essa guerra. A segunda medida é não se calar. Fazer pressão para calar cada uma das vozes que dizem a verdade sempre foi uma das grandes armas de qualquer regime ditatorial e tirânico. E cada voz que se cala por causa dessa pressão
está apenas dando mais espaço para que a tirania e a ditadura criem raízes. Enquanto eu estiver respirando, eu não vou me calar. Um grande abraço, gente boa!